Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Nós iremos estar estudando a segunda lição, mordomia do corpo. É o nosso assunto. Nós iremos estar falando sobre a mordomia do corpo. Então, nesta lição, nós trataremos da natureza material do corpo, à luz da Bíblia. Veremos esta parte material do homem como uma criação de Deus, né? Deus foi o Criador dessa parte do homem. Pontuaremos os canais que conduzem o pecado contra o corpo e, por fim, veremos as consequências do pecado contra este tabernáculo, que no caso o tabernáculo aqui que está falando é o corpo do ser humano, não do segundo trimestre, que foi o tabernáculo. Não. Nós iremos estar falando sobre o corpo do ser humano. Primeiro ponto que nós já poderemos iniciar falando um pouquinho é sobre a Bíblia e a natureza material do corpo. Esse corpo, nós sabemos que o ser humano, ele é composto por três coisas, né? Ele é composto por corpo, por alma e por espírito, né? Então o ser humano, ele é um ser tricotômico, né? Ele tem essas três coisas dentro dele, que é o corpo, que é a matéria, a alma, que chamamos de conhecimento, a mente do ser humano, né? E temos o espírito. O espírito é a forma e é o meio com o qual nós adoramos e falamos com Deus. Nós não falamos com Deus pelo corpo, ou com o corpo, ou com a alma. Nós falamos com Deus com o espírito. A Bíblia diz que o Pai vai buscar, né? A sua palavra diz que o Senhor, ele busca aquele que o adora em espírito e em verdade. Então, é com o espírito que o ser humano, ele tem o contato diretamente com Deus. Mas hoje nós iremos estar falando sobre a primeira parte, porque o espírito e a alma nós iremos estar tratando em outra aula. Na próxima aula vamos falar da mordomia do espírito, da alma e do espírito. E como eu já falei, o ser humano ele é um ser tricotômico. Então ele é composto por essas três coisas. Então nós iremos estudar a primeira nessa aula e que nós iremos iniciar e mostrar que essa primeira parte, que é a matéria, né, que é o corpo do ser humano, e como nós já vimos à luz da Bíblia, essa matéria ela foi criada, ela foi formada por Deus. Deus é quem fez o corpo do ser humano. Nós vemos em Gênesis capítulo de número 2 e o versículo de número 7, de que essa matéria ela foi feita. 2:7, a palavra de Deus diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem passou a ser alma vivente a partir de que Deus soprou em suas narinas. Mas nós vemos que a composição do que o homem foi feito, ele foi feito do pó da terra ele foi feito. Então, é matéria-prima, né? Deus ele fez o homem do pó da terra. E para esse mesmo pó, a Bíblia diz que ele irá tornar. Capítulo 3 e versículo de número 19, a palavra de Deus diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Veja, o homem foi feito da terra, porque diz assim: até que tu torne a terra, pois dela foste formado. Então o homem é terra, o homem é matéria, o homem foi feito da terra, do pó. Porque tu és pó, Deus dizendo a Adão, tu és pó, Adão, e do pó tu vai tornar. Então quando Deus ele vai dar sentença a Adão por causa do pecado que ele cometeu, né? Deus diz: olha, do suor do teu rosto tu vai comer. E tem uma coisa, até o dia que tu vai tornar a terra, porque tu é terra, né? Tu foi feito da terra, e para essa terra tu vai tornar mais uma vez, tu vai voltar para essa terra. Então, o corpo ele é feito de terra, né? Ele é feito do pó.
E o mesmo pó, esse pó que Deus ele fez, um dia ele vai voltar para essa terra, Deus disse. Ele vai voltar para a terra. Então, o corpo ele é matéria. O corpo do ser humano é a parte da matéria que nós iremos estar estudando. E trazendo aqui um pouco sobre, falando um pouco sobre o corpo do ser humano, a constituição humana, né? Como eu já falei, como ele é feito de matéria, de várias coisas. E uma das partes da constituição do corpo humano é o corpo. O corpo é o involucro do espírito e da alma, né? Ele é o involucro do espírito e da alma do ser humano. É a parte física. O corpo ele é a parte física do ser humano. Ele é a parte física do ser humano. O homem interior, que se corrompe, ou seja, envelhece, é mortal, né? O homem é carne, como criatura, perecível, né? Porque toda carne é como a Eva. O apóstolo o apóstolo Pedro, ele deixa isso bem claro na sua palavra. Nós podemos ver aqui, ler em 1 Pedro, no capítulo de número 1. Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, que nós possamos estar lendo. E o versículo de número 24. A palavra de Deus vai nos dizer assim. Pedro, capítulo 1, versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim, tendo renascido, não de somente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então, o ser humano, ou o homem, ele é feito, como nós vimos aqui, ele é a Eva do campo. Ele é como a Eva. Rejeitamos a ideia de ser o corpo. Nós rejeitamos uma ideia, porque existe um pensamento que diz que o corpo ele é a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e sim insignificante, pois ele é templo do Espírito Santo e templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Eu estou lendo aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus e a definição que ela está trazendo sobre o corpo do ser humano. Então nós rejeitamos a ideia de que o corpo ele é a prisão da alma e do espírito. E que o corpo ele é mau, totalmente mau, não presta para nada, é insignificante. Mas ele tem um significado sim. A palavra de Deus diz que ele é o templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Uma vez que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. A palavra de Deus aí nos diz aqui, o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós, em 1 Coríntios 13,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o construirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. E a palavra de Deus ainda diz no versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Então nós somos o templo. Esse corpo, matéria, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O corpo é importante, pois Deus, o nosso Deus, ele o ressuscitará. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 42. Assim também a ressurreição dos mortos semeia corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Paulo ele fala. Então, o nosso corpo é importante porque Deus irá nos ressuscitar, né? Irá ressuscitar esse corpo. O apóstolo Paulo diz que semeia um corpo, isso é, você vai morrer um corpo corruptível, mas vai ressuscitar em um corpo incorruptível. Então, o corpo, ele é a parte principal, nós podemos dizer assim, é uma das partes principais, né, do ser humano, da pessoa. Então,
nós rejeitamos essa ideia de que o corpo é a prisão da alma, do espírito. Rejeitamos também a ideia da onde muitos pregam, ensinam que toda a matéria é mal, o corpo é mal, então ele precisa ser destruído, ele precisa ser, como é que diz, sofrer consequência, né? Como os de antigamente, de primeiro os monges, né? Aquelas pessoas que era da igreja de antigamente, vamos dizer assim, que até os padres de primeiro, eles batiam no corpo, tinham um chicote, que chicoteavam a si mesmo, querendo acabar com o corpo, né? E dizia a ele que aquilo ali, como o corpo é mau, não presta, ele tem que sofrer, ele tem que pagar por tudo que tem feito, porque não presta, a matéria tem que ser morta, tem que matar, né? É como a ideia também do gnosticismo, né? Da onde ele ensina que o corpo é mau, o corpo não presta, então tudo que o corpo ele faz não influencia nada, porque o corpo ele não vale de nada, ele não presta de nada. Então existe essa ideia de que o corpo é mau, o corpo não presta e que Deus não quer, e que muitos até dizem que Deus ele só quer e só olha para o coração do ser humano, e não é bem isso. Deus ele vai querer nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito, como nós vamos aprender nesta lição e na terceira lição, que vai estar falando sobre isso, né? Agora vamos ver a estrutura do corpo humano. No hebraico, a palavra corpo é bazar, né? Bazar. E no grego é a palavra soma. O corpo é apenas a parte tangível, visível, temporal do ser humano ou do homem. É a parte temporal. Esse corpo vai passar, vai acabar, como eu já disse. O corpo é a parte que se separa na morte física. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Como já lemos aqui, Deus criou o homem do pó da terra. O homem é pó. E a estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. A Bíblia declara que Deus fez o homem do pó da terra. Isso a ciência jamais irá explicar. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará, como eu acabei de ler aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Paulo ele falando que semeia o corpo incorruptível e vai colher um corpo incorruptível. Ele é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física da constituição humana, o homem exterior, que se corrompe, ou seja, envelhece, é mortal. Isso nós lemos já aqui. O homem é carne, como criatura perecível. A ciência afirma que o corpo é constituído de vários elementos químicos terrígenos, como o corpo do ser humano, cientificamente falando, ele possui o cálcio, carbono, cloro, fluido, hidrogênio, hélio, ferro, magnésio e vários outros, nitrogênio, fósforo, potássio, silicone, sódio, flúor, várias coisas o corpo do ser humano ele possui. Junto a eles são ultrapassados 6% de todo o corpo. E o restante é composto de água, carbono, gases. Concordamos assim com o relato bíblico, quando a constituição do corpo humano ele é feita. Então, nós vemos aqui como é que a estrutura do corpo humano. Na nossa lição, também ela vai estar dizendo assim: quanto à estrutura do corpo humano, ou do corpo do ser humano, percebemos quão maravilhoso foi a obra do Criador. Por exemplo, ele diz aqui, o organismo do ser humano se constitui de 216 tecidos orgânicos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos, né? O corpo do ser humano ele tem 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e os seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora.
O corpo se constitui de 70% de água, tem mais ou menos 96.500 mil quilômetros de veias, né, de veias arteriais, 10 milhões de vasos capilares, 100 trilhões de células existem no corpo do ser humano. A estrutura do ser humano revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente, um ser infinitamente superior, pode dar a resposta lógica à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus, a palavra diz, os céus e a terra. E diz ainda, e criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Gênesis capítulo 1 e versículo de número 1 e o versículo de número 17. Então veja que coisa linda. O corpo do ser humano, Deus ele criou o ser humano de uma forma muito complexa. Muito minusculosamente não dá. Quando você olha para o corpo do ser humano, se você pegar o retrato do ser humano, pegar o corpo do ser humano e for ver os órgãos do ser humano, como é que eles trabalham, como é que o cérebro funciona. O cérebro ele manda informações para todo o nosso corpo, toda a nossa movimentação. É o cérebro do ser humano que ele manda a informação para cada músculo, para ele se mexer, ele se locomover, como é que deve andar. O cérebro ele nos guia. A mente do ser humano é inexplicável. A ciência ela nunca jamais irá conseguir entender a mente do ser humano. A mente que Deus ele criou. Então veja que existem milhões, trilhões de células, de vasos no nosso cérebro, no nosso corpo. Célula que a gente nem imagina. Coisas que a gente nem sabe muitas das vezes. Né? Se você passar um raio-x em você vai ver o seu corpo, os órgãos, né? o fígado, aonde Deus colocou, né? O coração, né? Cada órgão no seu lugar, né? O intestino, cada órgão na sua devida parte, a estrutura óssea do ser humano, né? Como é que eu posso dizer, a coluna, né? Do ser humano, o centro do ser humano, quando vem aquela alçada no meio do ser humano e se divide, né? Nós vemos a coluna do ser humano, como é que ela é formada, né? Nós nos inclinamos, se mexemos, andamos, falamos, né? Deus criou o ser humano e fez com que ele falasse, sai voz de dentro de nós. Como é isso? Né? Como é que essa voz sai? Né? Como é que nós falamos? De onde vem? Como é que nós sabemos o que falar? Como falar? De onde está saindo esse som? Como é que esse som sai lá de dentro da gente? Né? Como é que sai lá de dentro de nós? Né? E aí vem os filmes, né? Científico, querendo, colocando o ser humano e dentro do ser humano um mini ET, né? E que o ET ele está falando lá dentro e a voz saindo aqui fora, né? Querendo dizer que o ser humano ele é uma obra, né? que não é totalmente, não foi Deus. Nós somos os ET, melhor dizendo, conforme a ciência muitas vezes ela expressa pelos filmes, né? Então, que é uma obra do acaso, não. Deus ele fez tudo perfeitamente, tudo diferenciado. A ciência ela procura explicar isso, mas não consegue. Como é que um ser humano ele consegue evoluir e fazer com que exista outro ser humano? A gente somos capazes de fazer outro ser humano. Deus ele nos fez com essa capacidade de formar, de se multiplicar, de fazermos cópias nossas, melhor assim dizendo, né? Quando há a união do casal, que os dois se casam e que tem um filho, aí
O nosso corpo, o corpo do ser humano, ele transmite para a criança aquilo que nós temos por intermédio dos ácidos, por intermédio das informações, do DNA que é jogado, do RNA que envia as informações, né? E ele envia, o DNA ele envia as informações para o bebê, a cor da pele que é do pai ou da mãe, vai ser a mesma cor da pele do bebê, a cor dos olhos, cabelo, tudo. Ele envia as informações, o corpo do ser humano, e quando nasce outro ser humano daquela mesma pessoa. E o engraçado é que Deus ele fez todos os seres humanos, mas nenhum é igual ao outro em todo o seu ser, 100%. Por exemplo, as nossas impressões digitais, né? Ninguém tem as mesmas impressões digitais. Existe mais de 7 bilhões ou trilhões, seja lá quanto for, 7 pontos, não sei quanto, bilhões de pessoas no universo, no mundo, e ninguém tem a mesma, o mesmo código que você tem. O mesmo código genético que você tem, ele não tem. Somos totalmente diferentes. O gênese do ser humano é diferente de todos os demais. Deus ele fez o homem diferente dos animais. Os animais são irracionais, o ser humano fala. A ciência ela procura querer provar que o ser humano ele faz parte de uma evolução. Somos uma espécie de goleira, né? Que é chamado, que foi se evoluindo com o tempo. E agora estamos na última etapa, que é o Homo sapiens sapiens, né? Que é a evolução de uma espécie de goleira que teve. Só que essa espécie, se você for olhar, por que parou de evoluir? Por que não se evolui mais? Né? E aí a ciência querendo provar, e fizeram filmes como O Planeta dos Macacos, que tentaram provar que o macaco ele tem a mesma inteligência do ser humano, a mesma capacidade de pensar, a mesma coisa. E que no final do filme, que tem vários, tem primeiro e segundo, né, que é O Planeta dos Macacos, se você for ver, tem um dos macacos, ele consegue falar. Né? É a ciência querendo provar que o ser humano ele veio dessa evolução do macaco, mas não existe. Né? Filmes que diz que o ser humano ele é um avatar. Né? Tentaram jogar isso para a sociedade, né? Fazendo com que o ser humano ele se tornasse um avatar, mas não tem como. A ciência não vai nunca conseguir explicar a palavra de Deus, explicar o ser humano. É algo maravilhoso. Né? E esse corpo do ser humano, como eu já disse, ele não é algo que Deus ele vai abandonar, que Deus ele não quer. Deus ele quer o corpo do ser humano. Deus ele exige o corpo do ser humano. E o outro ponto para nós adiantarmos o nosso estudo aqui, que já demos uma introdução falando sobre o corpo do ser humano, como é maravilhoso, né? Mas podemos ver, como já falamos aqui, a dimensão, agora o segundo ponto, a dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. O corpo do pecado. Note este versículo aqui, que a palavra de Deus ela vai nos dizer assim. Romanos 6:12. Que o vosso velho homem, com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, no caso, ao velho homem, ou às práticas pecaminosas que o corpo pode cometer. Diz ainda mais assim, nesta expressão, nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem, que antes de nascer de novo,
usava o corpo como instrumento de iniquidade. Este corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior. Um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. É a matéria. E engraçado e é bom notar que existe uma doutrina que diz que só a matéria ela foi atingida, né? Só a matéria do ser humano ele foi atingido. Então quer dizer, só o que não presta é a matéria. O resto, por exemplo, o espírito do homem ele é santo, como ensina um escritor, um tal de Kenneth Wright, é um coroa, e tem um livro dele chamado Tricotomia do Ser Humano, e ele ensina que o corpo ele é pecaminoso, mas o homem ele tem um espírito que é santo. Então o homem não foi afetado 100%, mas nós cremos que o ser humano, na prática do pecado, lá no Jardim do Éden, ele foi afetado 100%. Né? Nós cremos e ensinamos sobre a depravação total do ser humano. Foi atingido 100% do ser humano. Por isso que o ser humano ele precisa de Deus. Né? Agora, para nós adiantarmos algumas coisas aqui, nós podemos falar, para tomarmos ponto final da nossa aula aqui, que eu creio que vocês irão aprender muito mais na sala de aula, podemos dizer alguns pecados contra o corpo. Existe pecado que o ser humano ele comete contra esse corpo. Existe pecado cometido com o corpo, existe pecado cometido com a alma, que o ser humano ele comete. Né? Existe pecado que ele é feito de várias maneiras. Né? Agora, como essa aula está falando do corpo, nós vamos ver pecados que é cometido com o corpo. O primeiro pecado que a lição ela vai estar ensinando é o pecado que é cometido contra o corpo, é o pecado da prostituição e o adultério. Esse pecado, o ser humano ele comete com o corpo do ser humano. Fornicação, está dizendo aqui, prostituição, adultério e fornicação, ele citou aqui no primeiro ponto, né? Que é pecado cometido contra o corpo. Usar o corpo como mercadoria a ser vendido, como os fins sexuais, prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, conforme Paulo ele fala em 1 Coríntios 6 e 13. E também 1 Tessalonicenses 3, 4 e 3. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. Isso é cometido com o corpo. Né? A fornicação, relacionamento sexual entre solteiros. Né? Então é pecados que o ser humano ele comete contra o corpo. Né? A prostituição, né? O adultério, a fornicação. Isso é pecado que o ser humano, nós vemos que no século XXI as pessoas estão cometendo muito esse pecado. Pecado contra o corpo. O segundo pecado que ele está falando aqui, ou em um segundo lugar, ele fala aqui o pecado da homossexualidade. Né? O Antigo Testamento condena explicadamente a união homossexual, né? Considerando a abominação a Deus. Deus ele abomina, né? Essa prática pecaminosa da homossexualidade que o ser humano comete com o seu corpo, contra o seu corpo. Né? A transexualidade, segundo o OMG, que é a Organização Mundial de Saúde, o transexual é um transtorno de identidade de gênero ou disforia, né? Disforia de gênero. O que é isso? Neste transtorno, um homem se sente mulher, né? E por isso não aceita o próprio corpo. Isso é segundo o Instituto, a Organização Mundial de Saúde. Ela diz, né? Não aceita o corpo, o seu próprio corpo. Uma mulher se sente homem, o homem se sente mulher.
e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de criança e de adolescentes, trazendo a confusão entre eles. Isto é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus na criação da família para célula manter na associação, na sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta, né? Então, com Deus. O problema não é quando um adulto, ele está dizendo aqui, ele se sente, ou ele tem esse transtorno aqui, né? Que ele diz aqui que é uma ideologia ou a identidade de gênero. Isso é uma disforia de gênero. Quando a pessoa ela não se sente bem sendo homem ou quando ela não se sente bem sendo mulher. Né? O problema não é isso. O problema é quando as pessoas elas querem colocar isso em crianças que nem ainda sabem, né? Não tem nem ideia do que é isso, mas eles estão querendo ensinar nas escolas. Esse é o problema, este é o perigo, né? E é o que muitos estão querendo fazer no século XXI. Quer normalizar isso, quer ensinar as crianças. E isso não pode. Quer mudar, quer colocar na cabeça das crianças coisas que isso é satânico, isso é um princípio satânico, isso é coisa de Satanás. Está querendo desfazer a obra criadora de Jesus, de Deus. E Deus, ele condena essas práticas. Nós podemos ver no livro de Romanos, capítulo de número 1, versículo 25 em diante, que Paulo ele fala contra isso. Ele diz que semelhante às mulheres e os homens deixaram o seu uso, o seu costume natural, né? Deitando-se ou tendo relação varão com varão, varoa com varoa, ele fala ali, né? Aí ele diz que Deus o entregou às paixões, ou condenou essas pessoas por causa das práticas. É bom informar e lembrar que a gente não é contra as pessoas, nós amamos ela, mas a prática, a Bíblia ela condena e a gente também não aceita. E a gente não pode aceitar que nossas crianças no colégio ela aprenda essas coisas, como tem que queriam colocar nas escolas, né? aquela revistinha para as crianças aprender, né? Mudando. Se você for observar, né? Eu estava observando um tempo desse e vi que até as figurinhas do WhatsApp que a gente mandava só era pai e mãe, né? Filho. Agora tem duas mulheres juntas, dois homens juntos, né? Nas figurinhas que a gente muitas vezes manda no WhatsApp, manda numa mensagem. Existe, entendeu? Queriam apagar do calendário dia de pai, dia de mãe, né?